Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. A história de hoje: Pai Solteiro. Conheci Clarice no samba. A moça sambava como ninguém. E eu fiquei ali, de longe, admirando, e acabei pensando alto: nossa, que morena linda! Por coincidência, o meu amigo a conhecia e falou que iria me apresentar. E assim foi feito. Eu fiquei nervoso, confesso. Conversamos e, por fim, eu pedi o número de telefone dela e prometi que ligaria no dia seguinte. Nos despedimos e cada um seguiu seu caminho. Eu não liguei para Clarice no dia seguinte e nem durante a semana. Eu trabalhava como eletricista industrial em uma grande empresa e às vezes a empresa me mandava para outros estados para realizar manutenções. Meu trabalho sempre foi muito prazeroso e eu gostava do que fazia. Quando voltei de viagem, liguei para Clarice e ela me surpreendeu com um "Oi, sumido". Eu ri e perguntei se ela sabia com quem ela estava falando. E ela, sempre muito simpática, respondeu que sim, que eu era o cara do samba que prometeu ligar no dia seguinte. Conversamos bastante pelo telefone. Depois, resolvemos nos encontrar. Marcamos num barzinho. Eu percebi que Clarice bebia mais do que falava, mas tudo bem. Era o nosso primeiro encontro. Pensei que ela estivesse nervosa, afinal, eu também estava. Tivemos uma noite muito agradável e eu a deixei em casa e marcamos de nos ver no dia seguinte. Passamos então a nos ver com frequência, o que nos levou a irmos morar juntos. Clarice era alegre, era extrovertida, a casa estava sempre cheia de amigos, churrasco, cerveja e, claro, muito samba. Os nossos primeiros 6 meses foram maravilhosos. Percebi que ela gostava de beber todos os dias e passava dos limites. Comecei a ficar irritado com aquela situação. Afinal, quando eu chegava em casa, minha mulher estava sempre bêbada e aquilo me doía de raiva. E pior, ela sempre dizia: eu não sou viciada. Quando eu quiser, eu paro. Mas eu sabia que não era bem assim. Trabalhava igual a um condenado para dar uma boa vida para ela, porque a família dela era literalmente muito pobre e eu queria do fundo do meu coração que Clarice usufruísse do que havia de melhor nessa vida. Meu pai sempre nos proporcionou coisas boas. Eu estudei em boas escolas, fazia cursos, ele investia em nossas vidas. E eu queria que dentro da minha casa as coisas funcionassem da mesma maneira. Clarice engravidou e não parou de beber, o que me deixava muito preocupado. Mas tivemos gêmeos, Vitor e Felipe.
2 lindos garotões. Depois do nascimento das crianças, minha mulher caiu de vez na bebida. Muitas vezes a encontrei bêbada, dormindo no sofá, a porta da casa aberta e as crianças sujas e com fome. Tivemos uma conversa séria e definitiva, onde Clarice deixou bem claro que não iria mudar por ninguém. E se eu estivesse incomodado, a porta da rua era a serventia da casa. Fui embora, levando meus filhos comigo. Clarice, sem condições de pagar o aluguel, voltou para a casa da mãe. Cada um seguiu seu caminho, e Clarice não procurava pelos meninos. A indiferença dela era cruel. Me tornei pai solteiro. A princípio, fiquei meio perdido. Eram tantas coisas para fazer que eu achei que não fosse dar conta. Mas passei a conversar com as colegas do meu trabalho, que também tinham que se virar sozinha para cuidar dos seus filhos. E elas me davam dicas, e assim eu fui aprendendo. Deixava meus filhos na escolinha infantil de manhã e os pegava no final da tarde. E assim levei boa parte dos meus anos e não achava ruim e nem pesado. Afinal, eu estava cuidando da minha família. Tempo depois, recebi a notícia que Clarice estava grávida de um homem que ninguém sabia. Eu fiquei triste. Eu fiquei triste porque eu ainda gostava dela. E tinha esperança de que, quem sabe um dia, ela se arrependesse e voltasse para a nossa família, nossa casa e a nossa vida. Como eu mantinha contato com a mãe e a irmã dela, que gostavam muito de mim, mesmo porque eu, separado de Clarice, eu as amparava nas necessidades da casa. A mãe dela já era bem velhinha e a irmã tinha sofrido um AVC e perdido parte dos movimentos de um lado do corpo. Não dava para fechar os olhos para aquela situação em que elas viviam. Um dia, minha ex-cunhada me ligou e contou que Clarice tinha ido embora e deixado a criança e que precisava conversar urgentemente comigo. Eu imaginei na hora que a criança estava precisando de fraldas e leite. E como eu sou muito prático, já passei no mercado e comprei tudo. Afinal, eu já estava craque nisso. Quando eu cheguei na casa da minha ex-sogra, vi a menininha engatinhando pela casa, toda sujinha, magrinha, com cara de desnutrida. Meu coração cortou na hora. Mas o meu papel de bom samaritano eu estava fazendo. Ela iria ficar com fraldas e leite por um bom tempo. Dona Aninha bateu algumas vezes com a mão na cama para que eu me sentasse ao seu lado. Quando eu me sentei, ela olhou nos meus olhos e começou a falar: "Meu filho, você sabe que essa velhinha aqui tá por um fio. E a Nair
nem dela consegue cuidar. E como você tem sido mais que um filho para mim, eu quero te pedir um grande favor. E eu fiquei olhando para ela sem entender. Eu queria que ela fosse logo ao ponto. Então, já fui cortando aquela conversinha. Não, dona Aninha, eu vou ajudar. Inclusive, já trouxe fralda e leite. E se precisar de alguma coisa, pode me pedir. A senhora sabe que pode contar comigo. Calma, meu filho. Deixa eu terminar de falar. Por isso que eu te chamei aqui. Porque eu sei que você sempre nos amparou. E sendo ainda um menino, eu quero que você saiba que eu só vou pedir isso a você porque eu vejo como você cuida dos meninos. E a Isabelinha precisa de um pai amoroso como você. Você pode ficar com ela, passar ela para o seu nome, cuidar dela como uma filha? Na hora, eu não entendi direito, porque ela falava tanto e não podia ser o que eu estava imaginando. Olha, a Nair já até fez a sacolinha de roupa dela. Tá tudo ali. Dona Ana, como assim? Eu não posso ficar com ela. Eu já tenho 2 meninos. E eu trabalho direto. Eu não tenho condições de cuidar dela. Meu filho, se você não tem condições, imagine nós. Ela tentou me explicar a situação e eu firmemente me neguei a ficar com a garotinha. Eu me levantei e fui embora. Mas não parava de pensar na criança e sonhava com ela todas as noites e parecia tão real. Conversei com meus pais e eles me orientaram a seguir meu coração. Fiquei com a criança e dei entrada na papelada. Contratei um advogado porque eu queria fazer as coisas certas para não ter problema no futuro. 2 anos depois, Clarice voltou e não quis saber dos filhos. Eu até fui conversar com ela, mas ela falou que se estavam comigo, estavam bem amparados. Na época, eu estava com 28 anos, quando tudo isso aconteceu. Isabela completou 5 anos de idade e eu a coloquei no balé. E acabei conhecendo Ângela, a mãe da amiguinha da minha filha, a Gabizinha. Vimos que tínhamos muitas coisas em comum e a gente se dava muito bem. Só de olhar, Ângela já sabia o que eu estava pensando. Às vezes na conversa, falávamos as mesmas palavras juntos. Tínhamos uma forte conexão. Aos poucos, nos aproximamos até que vimos que não dava mais para ficarmos longe um do outro. E resolvemos então juntar as nossas escovas de dentes. Ângela tinha um sonho de se casar na igreja. E como eu nunca tinha me casado, realizei o sonho da minha futura esposa. Nos casamos e criamos nossos 4 filhos.
Hoje, eles são adultos e posso te dizer que valeu a pena cada escolha feita. Eu não me arrependo de nenhuma. Clarice faleceu de cirrose e meus filhos foram se despedir dela, porque eu sempre os ensinei que, independente de qualquer coisa, ela era a mãe deles e eles sempre a respeitaram. Ela se foi, mas me deixou 3 filhos preciosos, que são o meu bem maior.